Bom dia, você que tem nos acompanhado pelo canal IBE Fortaleza, esse mês com o tema extraordinário sobre a oração, sobre termos essa ferramenta para a nossa vida diária, para a nossa prática diária de um relacionamento com Deus, mas também de um relacionamento com as outras pessoas. E de forma muito especial, hoje nós queremos falar sobre a oração e o nosso relacionamento dentro da comunidade de fé. Tiago vai nos inspirar nesse sentido quando ele nos orienta. Em Tiago 5,16, ele diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Tiago 5,16 e 17. Notamos a prática na igreja no século II e descreve então o Didaquê: precisais fazer confissão dos vossos pecados na igreja e não entrar em oração com consciência culpada. A confissão também era requerida antes de tomar a ceia do Senhor. E a conclusão tem em vista todos os erros e pecados mencionados na epístola de Tiago, nos quais um irmão pode desviar-se. Tiago fala da oração e do carinho para a conversão daquele que errou. Você não somente o salvará do perigo da morte eterna, como evitará a repreensão do mundo contra o cristianismo. Eu fiz questão de ler essa observação que está na Bíblia do pastor Rousseau Shedd, para que a gente entenda que ao longo dos séculos da história da igreja, a confissão foi se perdendo e ela acabou tirando da comunidade, de quem convive, de quem está próximo, de quem está se relacionando, essa empatia e também esse recurso que nós temos de nos fortalecer mutuamente, de podermos confessar pecados, tentações, quedas, dores e até dúvidas, e de podermos orar uns pelos outros, como o versículo recomenda, e então nossas comunidades de fé serem muito mais fortalecidas e também na mutualidade, no amor de uns para com os outros, no perdão de uns para com os outros, no bem-querer e no respeito mútuo, e em todos os desafios que nós temos de estar cuidando um do outro, nós poderíamos ter nossas comunidades de fé fortalecidas, aprofundadas, comprometidas e, com certeza, vivendo um relacionamento profundo, duradouro, comprometido, respeitoso e amoroso. Vale a pena ampliar essa questão da confissão dos pecados, como eu já falei anteriormente, também para erros, dificuldades e tentações. É um chamado à transparência. Essa é uma das promessas mais poderosas da Bíblia, mas também uma das mais ignoradas numa reação exagerada à confissão praticada em outras religiões e uma entrega doentia à autossuficiência e ao individualismo. Quando ele diz que nós devemos confessar os nossos erros, nossos pecados, as nossas falhas, as nossas tentações uns aos outros, ele está falando da vida recíproca. Também está falando da mutualidade, da importância dos nossos relacionamentos. Não porque uma pessoa é superior ou porque ela é inferior, mas para que haja cura, como a própria palavra diz
Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou como diz uma outra versão, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Deus deu a oração aos homens para lhes conferir a dignidade de causar mudança. No versículo 17, a Bíblia vai dizer que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos. Em outra tradução, ele diz que ele era humano, como nós. E que nós precisamos entender que todos nós, na comunidade de fé, na família, no dia a dia, nós precisamos mostrar nossas fragilidades, nossa dificuldade e também nossos fracassos. Isso vai nos dar uma transparência e sentimento de aproximação dentro do ambiente onde nós estamos caminhando. Quero ainda falar sobre a importância dessa confissão acompanhada da intercessão de uns pelos outros, porque ela é poderosamente curadora, porque o Senhor é cheio de bondade e misericórdia. Assim como no início podemos pedir com fé, por sabedoria, aqui em Tiago, no capítulo 1, versículos 5 e 6. Agora podemos pedir por cura e ser atendidos, da mesma forma como Elias pediu por seca e depois por chuva e foi atendido. Eu quero fazer aqui uma observação, porque o livro de Tiago, a epístola de Tiago, ele traz muitos conselhos sábios e também práticos para o dia a dia, para uma vivência, para uma prática de vida, para uma prática de espiritualidade que precisa ser exercitada diariamente. Toda a epístola, todos os 5 capítulos do livro de Tiago, o desafio é vivermos isso na prática diária. E nós então precisamos corajosamente ousar e resgatar essa prática que, como eu citei lá no início, no século II, era uma prática da igreja. E por conta da falta de compromisso, generosidade tantas vezes e de termos um relacionamento profundo uns para com os outros, nós acabamos abrindo mão de um recurso, de uma prática que traz cura e relacionamentos profundos na comunidade de fé. E nós precisamos então resgatar essa importância, o cuidado, o respeito, o sigilo e a proteção à vida do outro, que deve ser uma prática tranquila e diária dos nossos relacionamentos e da nossa caminhada cristã diária. E Tiago hoje vem nos inspirar e nos desafiar. Ele nos inspira quando diz que nós podemos orar e confessar e orar uns pelos outros e recebermos cura e fazermos isso porque Elias fez, ele era humano e ele conseguiu e nós vamos conseguir também. E também a bondade do Senhor de nos curar nesses relacionamentos e de nos abençoar, nos promovendo de forma que haja ambientes seguros, comprometidos, saudáveis, espirituais e humanos o suficiente para que nós possamos cuidar uns dos outros e encontrarmos cura nesses relacionamentos e também através da oração. A oração é, sim, o nosso desafio e também a nossa prática diária. Por isso que ele nos sugere, mas ele também nos desafia. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe e que venha tempos de cura, de refrigério, de confissão e de relacionamentos profundos. Que Deus nos ajude nisso tudo. E aqui quem vos fala é a pastora Betínia da Igreja Batista Esperança. E eu te envio um grande abraço nesse momento. Amém.